Olá, nós somos do grupo 3 e hoje a gente vai reagir ao vídeo do Matheus Bernardi, que é do grupo 6, do subprojeto 3 de controle de sistemas lineares 2. Bom, boa noite. Meu nome é Matheus Bernardi da Silva, sou aluno de Controle de Sistemas Lineares 2 e este é o subprojeto 3, o professor Controle de Sistemas Lineares 2, iniciada pelo professor Vergara. E neste subprojeto 3 nós vamos abordar basicamente os tópicos que estão na tela. Começando, antes de fazer uma nota, né, que o grupo originalmente seria eu e o Renan, porém o Renan não estava conseguindo acompanhar, não estava conseguindo assistir as aulas direito. Enfim, a gente também teve alguns desencontros ali, porque ele trabalha também, mas ele, é, aparentemente, ele falou para mim que vai desistir da matéria, então estou apresentando aqui sozinho. Continuar com a apresentação, vou tentar ser bem sucinto aqui dos tópicos, abordar os pontos que... Eu acho que talvez poderia ter falado isso com o professor, porque talvez falte tempo, né? Porque eu acho que ele demorou uns 30 segundos para falar dessa saída das pessoas do grupo. Então, eu acho que poderia ter falado com o professor ao invés de colocar no vídeo. eu considerei principais, os pontos que eu considero principais aqui, o que mais me chamaram a atenção, e ser breve. Começando aqui a falar sobre a modelagem do espaço de estado. Simplesmente, esse é um modo de modelar um sistema que permite que nós não temos matrizes ao invés de equações diferenciais, necessariamente. Ou que a gente saia extraindo, que a gente precise montar uma equação diferencial e fazer a transformada de Laplace, por exemplo, para encontrar a função de transferência. Ela vai conseguir é, nos dar uma visão de alguns parâmetros de forma mais direta, quase que por inspeção, pelo simples fato de ser uma matriz. Eu vou apresentar um exemplo, que no caso seria um sistema massa-mola com atrito. É um sistema bem simples, mas vocês conseguem ver aqui que na massa tem uma força empurrando, comprimindo contra a parede. A gente vai chamar essa força de F, como está aqui do lado esquerdo. Existe uma força puxando a massa para a direita, que a gente vai chamar de força de atrito, né? A gente sabe que é μ vezes a normal. Então a gente tem F e tem Φ. Temos aqui também menos Kx, que seria a força elástica, e isso vai resultar numa aceleração, que é a derivada... Talvez teria sido interessante colocar, né, que aqui é a força que empurra e aqui é a força de atrito. Quer dizer, escrever aqui, né, em cima das setas do outro lado. segunda da posição, né? Então a gente tem essa equação aqui, diferencial. Só para facilitar, como a força de atrito, aqui se trata da força de atrito dinâmica, a gente sabe que a força de atrito dinâmica ela não varia enquanto está o bloco em movimento. E como a força F ela é constante, a gente vai simplificar falando que F menos Φ é um FR, né, força resultante. Dessa forma, a gente tem essa equação aqui, força resultante menos K vezes o deslocamento é igual a massa vezes a derivada segunda do deslocamento, né, a derivada temporal. Achei interessante ele falar isso, porque eu acho que é conteúdo lá de Mecânica 2 e eu não lembrava. Então é importante, eu acho que foi importante ele falar, porque senão eu não teria entendido porque virou força resultante apenas. dx dt, no caso aqui é duas linhas d2x dt2, né, dt quadrado. Veja que a gente pode elaborar, conforme nós vimos em aula, a matriz aqui de x e a derivada segunda, que são os parâmetros que nós temos aqui na nossa EDO, e em função de x e derivada primeira e da força resultante. Vejam, x ela equivale ao que dessa matriz coluna? Ao próprio x mais zero vezes a derivada de x. Para fazer uma nota, eu simplifiquei a notação aqui da derivada, eu estou chamando, em vez de falar d2x dt quadrado, eu estou chamando só de d2x porque eu estava com dificuldade de inserir no software que eu estava utilizando, eu preferi deixar dessa forma, ele estava ficando desalinhado. Mas enfim, feita essa nota, a gente sabe então que x é o próprio x. Então a gente coloca aqui na primeira linha 1 e 0, porque multiplicando linha por coluna a gente vai ficar 1 vezes x mais 0 vezes dx dt. E também mais 0 vezes força resultante. E no caso de d2x dt quadrado, o que nós temos aqui? Nós temos que, passando o m para lá, a gente vai ficar com 1 sobre m que multiplica fr. Então a gente tem aqui 1 sobre m que multiplica fr. E nós temos menos k dividido por m que multiplica x. Então nós temos menos k sobre m que multiplica x. E nada multiplicando dx dt. Então a gente coloca 0 aqui. Vocês conseguem observar que é muito simples montar um modelo desculpa, é muito simples montar um modelo no espaço de estados, montar aqui essa equação matricial, e a gente consegue extrair algumas informações importantes dessa matriz, especialmente dessa matriz aqui, que nós chamamos de matriz de estados, tá? Ou eu vou também colocar como matriz A, mais pra frente vocês já vão entender o porquê. A matriz de estados, ela nos fornece dados interessantes sobre o sistema, uma vez que os autovalores dela contêm os polos desse sistema. Apesar disso, a recíproca não é verdadeira. Ou seja, a matriz de estados ela contém informações sobre a posição dos polos desse sistema. Porém, essa informação, digamos assim, ela está escondida ali nos autovalores. Não são todos os autovalores que são polos, mas todos os polos são autovalores. Tá certo? Por que isso acontece? Por causa da dinâmica interna do sistema, pode acontecer de um zero acabar cancelando um polo. Quando isso acontece, esse zero vai continuar aparecendo na matriz de estados, porém ele não desculpa, esse polo vai continuar aparecendo na matriz de estados, mas não vai ser um polo atuante no sistema porque ele foi cancelado por um zero.
Muito interessante a explicação que ele deu sobre os autovalores terem mais autovalores do que polos em algumas situações. E o que seriam esses autovalores? Como a gente sabe de álgebra linear, a definição de autovalor é um valor P que multiplicado por I, onde I é a matriz identidade, tá certo? Onde a matriz identidade a gente sabe que possui a diagonal principal valendo 1, todos os números 1, e todos os restantes dos outros valores é 0. Então P vezes I menos A, como eu denominei antes, a matriz de estados, é igual a 0. A gente calcula essa equação e os valores de P, né? Esse aqui é o determinante, tá? Os valores de P, que fazem com que o determinante dessa matriz aqui se torne 0, são os autovalores. Formato de matriz de estado, como nós vimos em aula, se divide em cascata, variáveis de fase e paralelo. E muito interessante o formato de cascata, que é, por exemplo, esse que eu apresento aqui embaixo, porque ele fornece de forma quase que imediata os polos. Se a gente estivesse observando essa equação matricial, a gente seria capaz de descobrir os polos desse sistema, porque eles estão aqui na diagonal principal, menos 10 e menos 1. Claro, né, lembrando anteriormente, sendo essa matriz de estados, os autovalores dela contém os polos, mas poderia, de acordo com a dinâmica interna do sistema, sei lá, ter menos 10, menos 1 e menos 100. E menos 100 está anulado, ou sei lá, menos 10, menos 1 e menos 0,1. E o menos 0,1 ter sido anulado por um zero, a gente vai continuar tendo menos 10, menos 1, menos 0,1 aqui, porém os atuantes no sistema seriam menos 10, menos 1. Neste caso aqui, a gente tem uma função de transferência g de s, que é 10 dividido por s mais 1, s mais 10, e a gente observa que é só inserir menos 10, menos 1 aqui, e a gente multiplicar pelos estados, né, pelo x1, x2, e aqui a gente tem dx1 dt, dx2 dt, e aqui nós colocamos o ganho, coloca 0 e o ganho. Esse é o formato de cascata. E a gente tem mais esses dois formatos aqui. Eu não vou apresentar exemplos deles, mas fica a curiosidade. Seria interessante se ele tivesse apresentado, pelo menos, a forma com que se constrói todos os tipos, o de cascata, o de variável de fase e o paralelo. Onde o de variável de fase, quando você resolve ele, você vai ver que os autovalores vão ser praticamente as raízes do polinômio embaixo, né? E o paralelo, os valores que você achar vai ser os polos, e também o ganho vai condizer com a função quando você faz frações parciais. Realização e solução de uma função de transferência, também é interessante falar sobre esse assunto, porque as funções de transferências, elas, uma vez que o sistema está modelado, elas podem ser facilmente resolvidas pela transformada de Laplace, né? Uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a resolver EDOs. E no caso de uma equação matricial, as operações, isso foi uma coisa que a gente viu ali, eu particularmente pensei agora, isso não tinha visto isso ainda, mas as equações matriciais, a gente aplica derivações e integrações sobre cada elemento da matriz. Então, a integral de uma matriz seria a integral de cada elemento da matriz. Falando também do caso de uma função de transferência, digamos que a gente tivesse um sistema simples, dx dt igual a x. Se nós resolvêssemos ele fazendo aqui a transformada de Laplace, como citei antes, a gente encontraria que x de t igual a e elevado a t vezes x0, onde x0 é o valor, né, x no instante inicial. Se a equação fosse matricial, nós deveríamos encontrar algo similar, né? X de t igual a e elevado a t vezes x0, onde este elemento, o a e o x0 também são matrizes, tá? A matriz que relaciona o valor inicial com o x no instante t, ela é chamada de matriz de transição, que no caso é essa matriz aqui, ó, e elevado a t. Claro que nós temos também diferenciar as equações diferenciais homogêneas e não homogêneas, já que, como a gente já viu também no curso de EDO, né, se o pessoal relembrar, a gente resolve de forma diferente, né, tem abordagens diferentes, tem metodologias, formas de abordar esse problema que são diferentes. Mas seria basicamente isso. Seria interessante se ele tivesse feito um exemplo também no final, para ver como que pela transformada de Laplace ajuda bastante a entender o contexto geral. Espero ter sido. E esse foi o React do grupo 3.